Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Cristófani Madeiras, Cristófani Aço, Campestre Esquadrias, Estruturata Projetos Estruturais, Continental Estruturas Metálicas, Kostenhaus Automação Residencial e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify e os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Gente, hoje um tema bem legal que nós vamos falar, um tema muito em alta, já seguindo o padrão dos outros episódios. Deixa eu contextualizar quando estamos gravando, né? Estamos gravando esse episódio em outubro de 2025, provavelmente ele vai sair em novembro, mas é 2025, gente. Então, às vezes você está ouvindo isso aí em 2028 e vão dar risada. O que os caras estão falando lá? Mas é a realidade hoje. O dia de hoje é... Pro dia de hoje é o que temos. É. Isso aqui é consolidado, né? No dia de hoje estamos à frente. Exatamente. Então estamos consolidados, gente. Hoje vamos desvendar aí o impacto da IA no mercado imobiliário aí, na construção civil, na arquitetura. Só que dessa vez de uma maneira um tanto até diferente. Por isso que eu gostei muito de ter dado certo da gente trazer o Matheus aqui para gravar, porque o Matheus ele é especialista em IA. Ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele não é dono de imobiliário, ele não é um cara que trabalha com IA somente para essa área. Então ele tem uma visão mais ampla do mercado de IA, do que aquilo lá pode beneficiar a gente. Então, Matheus, para quem não conhece, o Matheus Machado, ele é um grande amigo. Gente, até uma curiosidade, né, para passar aqui. O Matheus, foi até graças a ele que hoje nós temos o podcast. Sério? Porque você foi o primeiro a gravar. Primeiro? A live. Sério? Eu achei que tinha sido tipo o quarto. Se não, porque não era um podcast. Eu lembro que era só live. Uhum. Era um processo somente de live. Eu comecei a gravar umas lives com algumas pessoas. Mas naquele dia foi um podcast. Não, aquele dia. Eu lembro que teve uma live, realmente. Aí foi a vivo. Eu lembro que foi ao vivo mesmo. Mas nós gravávamos a live no estúdio. Boa. E depois transformava num podcast. Isso, que aí quando tava salvo, a gente colocava no... Boa. Subia. Isso já tem bastante tempo. Isso aí foi 2022. Cara, mas aí a gente gravava a live, sei que era legal, né? E aí o pessoal começou, pô, Pedrão, que legal, você tem um podcast, né? Mas você falava, não é podcast, é live. Mas cara, eu posso ter um podcast, né? Por que não? Desenho. E montamos. Então, cara, eu tô muito feliz de poder te receber aqui hoje, já num formato diferente, já com um nome, com empresa, embora estamos na 3ª temporada. Sim, eu acompanho. E foi Tava doido pra ser chamado de novo. E foi bem legal porque o Matheus, na época, fez essa live, então tá até disponível aí para vocês assistirem. Uma live sobre transição de carreira. Foi exatamente no momento que eu saí do emprego formal, fiquei meio perdidão e logo pulei para IA. Pulei para IA, né? Eu já mexo com IA, a grosso modo, desde a primeira graduação em 2005. Mas sim, acho que foi um momento interessante, até de voltar e assistir ali e ver como é que era o Matheus. Se eu estava empolgado, se eu estava meio mais preocupado, eu não lembro como é que eu estava naquela época sobre transição de carreira. Mas eu falei de um jeito positivo, não foi? Sim, foi bem positivo. De enxergar isso como uma oportunidade e de não ficar apegado àquilo. Eu lembro que você falou muito sobre isso, sobre não ficar apegado àquilo que você era. E isso vem muito de encontro com esse tema de IA. Sim. Porque o IA ele gera muito medo nas pessoas, gera muitas incertezas. Sim. Se o IA vai roubar meu emprego, se o IA vai acabar com a minha profissão, né? Então nós vamos falar muito sobre isso. Está sendo substituído pelo como ou pelo quando, né? Exatamente. Então é muito mais uma coisa que a gente precisa se jogar do que de fato ter medo de se ficar apegado também. Cara, vou fazer o negócio da maneira como eu sempre fiz. E falar algumas verdades inconvenientes. Falar, por exemplo, sobre mobilidade de emprego. Todo mundo tem medo de falar sobre isso, mas não é por culpa da IA. Desde 1700, primeira revolução industrial, já teve mobilidade de emprego. Toda vez que a tecnologia chega com qualquer novidade, ela rouba o emprego de alguém. Quando colocou máquina dentro da indústria, roubou o emprego de alguém. Na construção.
Quando você coloca lá, sei lá, um método construtivo com steel frame, por exemplo, ele vai tirar emprego de um pedreiro que era de alvenaria. As tecnologias têm essa questão e esse potencial de um lado da moeda de potencializar as coisas e de outro lado da moeda dar uma rasteira em alguns seres humaninhos que não foram em cima dela. Tipo, não usaram a tecnologia para também amplificar a própria existência ou a própria utilidade, né? Então eu vejo muito disso, assim. A vantagem é que a tecnologia chegou num protagonismo bom agora e eu sou chamado de novo para podcast Oi, falar falou. sobre isso. Cara, mas essa parte é legal. Vocês já estão vendo, né, gente? Matheus é um nerdão, cara, e é muito bom porque ele viaja, ele busca uma referência em outro lugar, e fala assim, cara, nunca tinha parado para pensar por esse lado e faz todo sentido. Então, tudo que chega novo gera essa incerteza, gera esse medo. Historicamente falando. Posso contar o primeiro... A gente fez uma pesquisa... Eu não tenho costume de falar nada que eu não fui atrás e pesquisando nem nada, mas a primeira documentação de alguém que falou mal de tecnologia, documentado mesmo, foi o Sócrates falando mal da escrita para o Platão. O Sócrates reclamou para o Platão que quem escrevia não aprendia porque a gente aprende falando, né? E o curioso, ou a parte engraçada, é que a gente só sabe sobre o Sócrates porque o Platão escreveu. É a dualidade do negócio, né? É curioso, né? Porque geralmente as pessoas falam, não vou mexer com tecnologia, ou um arquiteto, um engenheiro, não vou usar um BIM para fazer alguma coisa. Chega num momento que o próprio mercado vai, querendo ou não, dando uma recanteada, porque começa a virar exigência usar tecnologia. Advogado começa a virar exigência usar sistemas de processos eletrônicos. Então, a tecnologia chegou no protagonismo. A gente pode escolher ser tecnofílico, que gosta dela e aproveita, ou um tecnofóbico, que fica meio com medo dela. A gente sabe pela história que esse medo de um novo geralmente vai causar um problema no final ali, porque você não vai adotar aquilo e você perde um pouco o time. O time, né? Não é querendo causar medo mais do que já estão causando, mas de fato isso acontece, né? Sim, você não pode ir contra, você junte-se a ele. Né? Mas o ser humaninho normalmente prefere ir contra, né? Sim. Ainda mais não falar mal. Nossa, tanto, até hoje. O ChatGPT apareceu em novembro de 2022, ou seja, IA apareceu para todo mundo. Né? Até hoje tem gente comigo que acabo me tornando alguém, tipo, sei lá, referência a IA e ensino as pessoas a usarem IA. Mas comigo as pessoas ainda fazem piadinhas e bullying. Você não sabe fazer, você está fazendo com IA. Você fez um artigo no LinkedIn. Isso não foi você que escreveu, quem escreveu foi IA. Falei, não consegue fazer sozinha. Exatamente. Eu falei, então se você usou o Word e apertou F5 para fazer uma autocorreção, você foi menor do que não usar? Não, você não precisa dominar a gramática. Então, a tecnologia, enquanto ela é nova, ela causa esse espanto. Quando a gente começa a se acostumar com ela e ela vira coisa do dia a dia, a gente esquece dela e aí ela para de ser vista como tecnologia também, sabe? Uhum. Computadores, por exemplo, já não chocam mais, mas chocaram em 1970, quando começaram a entrar nas empresas, nos escritórios, começaram a parar de fazer tudo no papel e começou a colocar no AutoCAD. Teve muito arquiteto que começou a ficar arrepiado, tipo, eu não vou dar conta, porque eu não sei nem mexer no computador como mexer no AutoCAD. Então, agora que a IA tá acontecendo a mesma coisa, né? Sim. O FOMO. Cara, e até o negócio igual dentro da engenharia, algo bem simples, uma calculadora. Você é um engenheiro pior porque você faz o cálculo na calculadora, porque não consegue fazer o cálculo de cabeça. Você tá usando a calculadora para fazer uma checagem, enfim, e até para usar a calculadora, cara. E até para não gastar energia com coisas que não agregam valor. Tipo, hoje nós temos que tomar muitas decisões, resolver coisas num prazo muito curto, com uma pessoa do outro lado com um nível de ansiedade e expectativa alto. Uhum. A gente vai aprofundar nesse tema, mas, cara, hoje, para dirigir em Ribeirão Preto, para quem conhece Ribeirão Preto, uma cidade do interior de São Paulo, é uma cidade relativamente tranquila para você dirigir. Tem trânsito e tal. Mas é uma cidade tranquila. É uma cidade tranquila. Comparado com São Paulo, é super tranquilo. Não tem nem engarrafamento, nem congestionamento. Tem algumas... Eu já não me locomovo pela cidade sem usar o Waze. Não, mas... Não por questões de... Lógico, também tem as obras na cidade que nunca acabam, né? Mas já são coisas boas. Ele já me avisa que tem algum lugar interditado,
Mas eu uso pra quê? Cara, pra eu não gastar a minha energia pensando qual é o melhor caminho. Vou te Eu contar, sabe delego- o que eu uso? O quê? Pra ter previsibilidade. De horário. De saber na hora que eu vou chegar nos lugares. Sim. Pra mim é muito mais com isso. Mas eu tô falando, mas o negócio de dar previsibilidade, de saber que hora que você vai chegar, e ele decide o caminho. Lógico, eu delego pra ele essa decisão. Decide qual que é o melhor caminho pra mim. Aí eu vou pensando em outras coisas que, gente, óbvio, imagino tanto que estressa, né? Mas antes da gente aprofundar Entrar nos no temas, estresse. queria que você explicasse um pouco aí Aham. quem é o Matheus Machado na fila do pão. Nossa, difícil explicar. Quem é o Matheus Machado? Machado na fila do Ó, IA? Quer ver uma coisa que eu falo sempre? Eu tenho falado muito sobre IA. Tipo, o ano passado foram, cara, mais de 1.500 horas. Esse ano já ultrapassou. E o ano que vem eu tô prevendo uma loucura. Eu tô pensando em talvez em trancar a faculdade de psicologia que eu tô fazendo. Porque é toda manhã, né? Eu brinco que eu sou o cara de TI mais de humanas que a galera vai conhecer. Apesar de eu ter feito tecnologia, o meu sonho era estudar cinema. Eu fui parar na tecnologia, fiquei muito tempo fazendo área comercial. Hoje eu entrei na IA, não só por oportunismo, é interessante também, não posso perder a oportunidade. Mas eu já... Cara, eu estudei isso na faculdade em 2005. Inteligência artificial apareceu em 1955, então não é uma coisa que apareceu com o ChatGPT. Ele democratizou com o ChatGPT, mas já existia. Mas quem é o Matheus hoje? É o cara que leva inteligência artificial. Eu acho que o que foi me ajudando nesse tempo é conseguir falar de tecnologia para pessoas não tecnólogas. É conseguir falar de tecnologia para você que é arquiteto, que é você que é engenheiro, na verdade não arquiteto, mas sem ficar com muito tecnicismo, sem ficar esperando que você tenha que entender sobre microinformática e muito menos desprezando o seu conhecimento prévio. Não, te ensinando de um jeito, cara, sem você aprender desse jeito, não, fazendo analogia, não sei o que, parará. E aí tá dando muito certo falar de IA, assim. Sim. Tô indo pra Goiânia, esse ano eu conheci Recife, que eu não conhecia, só pra falar de IA. Salvador, eu sou baiano. Salvador eu tinha ido na vida inteira 2 vezes. Uma vez que eu não lembro, outra vez que eu lembro mais ou menos. Só esse ano eu fui 3. Adoro Salvador. Então, já tô com saudade, mandando mensagem pra cá. Me convidem de novo pra Salvador. Então, assim, fora coisas que a gente não pode colocar nas redes sociais. Quando a gente vai dar... Tá acontecendo muito. Tem muito executivo, muito C-level, muito... Inclusive nessa área, tem muita gente da área de construção que me contrata para dar mentorias, para dar instruções ou para a própria pessoa, para o próprio executivo ou dono, para ele ficar inteirado. Tem muitos que não querem saber a ferramenta certa. Tem muitos que querem saber qual é a ferramenta da moda para quando sentar na mesa com os pares, ele não ficar por fora. Entende? Polêmico. Isso também está acontecendo. Isso também está acontecendo. Como acontece? Isso acontece. Aí o pena é que essa galera que angariaria muito mais seguidores, do tipo a tal da prova social, não pode, né? Tem uns caras que Isso é verdade. e ficar tudo escondidinho. Mas é legal, mas é muito divertido. As experiências que tem, as trocas são incríveis, né? E hoje, como que você tá com empresa? Como que tá? Tem a Qual a Sendeiro. atuação? Como que tá a sua atuação Como aí é que com tá a... a brincadeira? Tem a Sendeiro, que eu fundei o ano passado, para fazer coisas da IA direto. Mas... É consultoria? É uma consultoria. É uma consultoria. O que funciona muito hoje é educação. É ensinar a galera, é o letramento digital. Então não adianta querer fazer sistema, não adianta querer fazer software, não adianta fazer nada com IA sem a galera entender o mínimo disso. Então, assim, eu estou gastando muito mais energia em treinamentos e agora tem o AI Festival, que juntei com mais uns 3 sócios e nós montamos um primeiro evento em Ribeirão, em 12 de julho, mas já tem Bauru para dia 10 de... Quando vai sair em novembro? 10 de dezembro tem Bauru, então vai dar tempo da galera assistir para Bauru. Janeiro tem Goiânia, já tem várias outras cidades. A ideia é levar inteligência artificial para todos, mas para a cidade do cara. Não precisa o cara vir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, ir para os grandes centros, ouvir falar de IA e ter contato com especialistas. Eu não vou falar não, eu vou ficar na bilheteria. A gente vai trazer um monte de gente boa para falar sobre IA para todos os públicos. Então é um evento, é muito legal. Tipo, esse é um projeto, assim, um negócio que eu tô hiper empolgado para trabalhar e fazer. Que legal. Tá dando muito certo.
Que legal. Quem sabe a gente Muito faz um bom. AI Festival especial de arquitetura. que a gente- Então, minha cabeça tá Já fica fervilhando. a dica. Você tá falando, eu já fica a tô dica. pensando aqui, ó, cara, se É o modelo organizar que a algo gente quer desse fazer. tipo, É o modelo que a gente quer fazer. A gente quer fazer os nossos próprios, assim, andando, mas pegar temático. Tipo, Matheus, Binhas, tem a oportunidade de fazer um negócio para vamos juntar e fazer um festival de IA temático para não sei o quê? Bora, uhum, bora. muito legal. Cara, vamos conversar bastante sobre isso. Cara, esse tema, hoje eu tô empolgado. Vai. Porque, cara, eu sempre falo que é muito legal a posição onde eu estou, é uma posição privilegiada de estar do lado de cá, porque eu aprendo muito. Aham. E eu sou muito dessa, cara. Aham. O negócio é educacional, é a gente ensinar, é a gente trazer conceito, Uhum. né? Ao invés de aprender ferramenta, porque não adianta nada você ter a ferramenta se você não sabe o conceito, você não sabe o que você quer E a tirar ferramenta, dela. hoje ela funciona bem, amanhã já é outra, depois de amanhã já é outra, depois de amanhã já... Eu não tenho cabelo por causa disso. E, cara, a gente vê que até o assunto IA realmente do nada bombou, inundou tudo, o pessoal fechou a gaveta metaverso, Que não funcionou ainda, É. talvez funcione em algum momento. porque algo ficou mais palpável, ficou na mão, né? Você vai ali na IA e ela te responde rapidamente. Curva de aprendizado é zero, você percebe? Você já sugeriu para alguém de idade mais avançada usar o ChatGPT? Na sua Não. experiência, assim, experimenta um vô, uma avó, uma tia, um tio, um pai, uma mãe, alguém mais velho, e nota do lado dele quanto dificuldade que ele vai ter para usar. Quase zero, Sim. quase zero, porque a carinha de chatbot a gente está acostumado desde sempre. Não, e tem como fazer por áudio. Então, tipo assim, a interação. E como é que eu pergunto alguma coisa pro chat GPT? Eu falei, como você queria perguntar? O que você quer saber? Eu pergunto. Eu quero saber a cor dessa cortina. Eu falei, então fala pra ele qual a cor dessa cortina e manda uma foto. É simples assim? Eu falei, exato. É simples, pergunta. Nossa, mas eu achei que era tão complexo o negócio de IA que todo mundo faz. Ca- Falei, porque as pessoas, isso é um negócio que é polêmico e eu bato muito em cima. Quem não é da área, e aí quem entra nessa, que é oportunista mesmo, eu vejo um monte no Instagram, eu vivo recebendo toda semana caras que até mês passado tinham muito público fazendo propaganda, link patrocinado de qualquer produto. Compre um novo celular e não sei o quê. Agora que tá na moda de falar de IA, o cara fica falando de ferramenta. Tá ensinando Agora a uma vender. ferramenta nova que vai matar não sei quem. Tem essa Vendendo ferramenta que prompt. Lista sabe? de prompt. E pro pondo chat. medo na galera, tipo assim, com tecnofobias. Tem uma ferramenta que consegue tirar os marcadores invisíveis de um texto para não provar que é IA ou que não é IA. Esses marcadores invisíveis chamam Unicode e existe desde que o computador existe em 1950. Não é nada secreto, não é nada que marca que tem IA, não é uma tecnofobia. Pega um conhecimento. Como se faz com vacina, como se faz com qualquer outro tema polêmico. Na tecnologia agora, a gente Tá tem vendo que mais. chegar, tem que chegar nesse ponto, assim, de gente que tem de lufas disso e começa a ficar pronto. Pô, Tá vendo? criando terror. Em todos os lugares tem isso, né? Isso é verdade. Na sua área tem também gente que chega ali e fala. Tem aquela galera que se prostitui e faz um negócio muito, mas muito, mas muito, muito barato. Na tecnologia sempre teve o cara que formatava computador por 20, 30, 40, 50 reais. Mas o que tá acontecendo agora é gente que não quer nem formatar computador, ele só quer pôr medo na galera pra vender. Depois ele quer vender o celular no final, porque ele não tem nada pra entregar de IA. É verdade. Concorda? Cria uma dificuldade, né? Cria dificuldade pra vender a facilidade. Mas, tipo, a gente falou que vai falar, inclusive, sobre vendas e etc. Sim. Nos meus aprendizados de venda, a gente nunca pode criar uma dor em alguém que a gente não pode resolver. Porque se eu crio uma dor em você, Pedro, e não consigo resolver, você vai procurar outra pessoa, porque eu acabei de criar a dor. Sim. Você sentiu essa dor. Então não pode, é perigoso. Perfeito. É perigoso. Estrategicamente, falando para quem está assistindo aqui que tem essas ideias comerciais, etc., é um risco, assim. Então você já tem que pensar. Você vai abrir uma dor no cara, mas tem que primeiro... Soluciona. Você que tem que ser... Não, você que tem que ser a Neusaldina. Sim. Porque se a Neusaldina for o outro, ele vai lá no outro e você só foi uma marmitinha. Você só criou... Você só temperou, você pôs o sazon. Só. Aí é perigoso. Né? Isso é verdade. E igual a gente falou, né? O negócio do metaverso era algo muito abstrato que veio para você, essa comparação que você fez para uma pessoa mais de idade usando a IA, ele consegue dar o comando e colocar para funcionar. Então, assim, pra gente
caminhar algumas coisas aqui com o podcast, não tem como eu não fazer essa pergunta, né? Até eu evito um pouco de fazer perguntas aqui, mas essa aqui, cara, acho que a maior parte de perguntas toda palestra alguém deve te perguntar, todo vídeo que você posta alguém deve perguntar, a hora que alguém te chama de canto, Matheus, cara, e aí, a IA vai roubar o emprego da galera? Nos Então, assim, WhatsApp então- não, mas nas palestras com certeza. Então você não tem como, Contas assim, não tem como eu não trazer essa pergunta, e assim, é muito importante, acho que para todo mundo conhecer, Sim. através do teu conhecimento, por não ser um cara do mercado imobiliário, então você não precisa agradar ninguém. Então, assim, queria ouvir de você aí, qual é a tua opinião sobre isso? É um tema polêmico, mas é uma verdade inconveniente, eu falo, que a gente tem que falar. Vamos lá, voltando um pouco para trás, também em 2025, fechamos 2024, a notícia que fechou 2024 foi: a IA vai mexer em 40% dos empregos no mundo. Em 2024 não teve mobilidade de emprego ainda. Em 2024 sequer aparecia no LinkedIn IA como requisito profissional. 2025 a coisa virou. Mas ainda a mobilidade de emprego não foi tão grande quanto se previa. Tem alguns fatores que falam disso. Por exemplo, a IA ainda não é tão eficiente como a gente gostaria que ela fosse. Ela está evoluindo muito rápido. É porque ela vai aprendendo, né? E porque está todo... Follow the money. Os investimentos para a inteligência artificial são expressivos. Contra qualquer outro tipo de... Paralelamente, tem a tal da biologia artificial, que a gente não enxerga muito, mas também é uma democratização interessante tecnológica que está acontecendo. Não entra no caso aqui, vamos falar de IA. Mas assim, está crescendo muito rápido, mas ainda não faz. Nossos empregos, o meu emprego, talvez não porque eu falo dela, o seu emprego, assim, daqui vai te dar sei lá, vai te dar uma balangadinha daqui 10, 15 anos, que você não vai estar mais nem preocupado com esse tipo de coisa. Quem que é hoje, 2025, que já tem impacto real? Aquele grupo de profissionais que está na base da pirâmide profissional. Na construção civil, talvez não no chão de nas obras especificamente, essa parte ele não vai mexer. Porque todo mundo que pergunta assim, você vai nos maiores especialistas de IA, os caras que falam assim, que emprego eu posso ter para eu ficar blindado da IA? Eles falam literalmente, vai ser pintor, vai ser pedreiro, vai ser tudo da função não tecnológica, que você não dependa de tecnologia, não dependa de computador, bits e bytes, parafuso, mas baterias e fios, ok. Mas, por exemplo, jovens, o que hoje a IA já é mais ou menos eficientezinha lá, que eu vou até chegar nesse ponto, porque tem uma notícia quentíssima que saiu ontem, para coisinhas básicas, estagiário. Sei lá, uma parte administrativa da sua empresa, você vai precisar contratar um estagiário. Daqui a algum tempo, isso é uma verdade inconveniente, eu venho falando, mas é real, você, Pedro, vai pensar, eu vou ter paciência de treinar um estagiário para fazer 1, 2, 3 ou 4 tarefas? Claro que ele faz muito mais, mas você vai começar a ponderar esse tipo de coisa. Se vai ter paciência e em alguns momentos você falar, eu preciso testar IA, eu vou testar IA como se fosse o estagiário. Então você já vai, de verdade, você já vai deixar de contratar um estagiário, já vai ter uma pessoa a menos no mercado de trabalho, ou economicamente ativa, por conta dessa opção para IA, para que, por exemplo, 4 tarefas que o estagiário fazia e que até ele aprender a fazer tão bem, ele pode errar muitas vezes, aí depende da sua tolerância ao erro. Se a sua tolerância for baixa, você vai ponderar e colocando lá na matrizinha de decisão, você vai decidir muito mais para IA. O custo vai ser muito mais baixo, a assertividade vai ser muito maior, os desvios vão ser menores, porque ela vai fazer literalmente o que você pediu. O ser humano tem viés, o ser humano você pode, a gente sabe, o ser humano você pede uma coisa, ele entende outra e faz uma terceira diferente, aí você volta, ensina, dá feedback, isso vai sofrer. As pessoas já não têm mais paciência para ensinar, tem gente que não tem paciência para aprender, e a IA vai conseguir resolver. Esse tipo de coisa faz. Por outro lado, a gente, assim, da minha área que é ciência da computação, então por ser, né, de ciência, a gente gosta de testar as coisas e ter métodos e planos e benchmarks, etc. Não se tinha até ontem, ou essa semana que saiu o artigo, algum benchmark sobre como as IAs agentes, que é o que faz ou que vai roubar emprego, porque o ChatGPT não rouba emprego. O ChatGPT te ajuda e amplifica você. Quem rouba emprego é humanos,
Quem rouba emprego é alguma coisa que você dá uma tarefa e ele vai fazer de ponta a ponta. Porque aí sim, é uma tarefa inteira. Existe um benchmark que foi criado agora, colocou um monte de tarefas para esses caras fazerem. Eles foram eficientes 2,5% só. Os melhores, vamos falar de Manus, estamos falando de Grok, estamos falando de GPT, no agente do GPT, que não é tão eficiente assim. Só 2,5%. É muito pouco, claro. Se a gente voltar, sei lá, no fim desse ano ainda, tem poucos meses, estamos no último trimestre, eu tenho quase certeza que se fizer o mesmo teste, já vai estar lá de 10, 15 ou 20%. De 2,5% para 20%, que cresce muito rápido. Mas começa com 2,5%. A expectativa era que isso já começasse mais de 50% de eficiência, mas não. Eles não conseguem fazer, eles erram muito, tem muito retrabalho, eles acabam gastando mais tempo do que um ser humano gastaria para fazer. Um site, uma apresentação de PowerPoint. A apresentação de PowerPoint faz bem, mas eu digo coisas mais complexinhas assim, nesse benchmark, eles não estão fazendo bem ainda. Então, ainda tem esperança para as pessoas que ainda têm um pouco de medo da IA ou ainda estão um pouco ressabiadas, receosas, etc., de olhar com olhos diferentes para isso, da mesma forma que a máquina de escrever estava lá dominando as empresas e o computador chegou e não adianta você cruzar o braço e falar, não vou aprender a mexer no computador. Uhum. A máquina de escrever vai sair da sua frente. Sim. Ou você vai ficar com a mesa vazia no trabalho, ou vai ser um computador e você vai sair dali, porque outra pessoa vai sentar na sua cadeira. Com a IA acaba acontecendo isso. A expectativa das pessoas estão enormes. Dos contratantes, dos donos das empresas. Você, nos seus clientes, deve ter cliente seu que pergunta, você está usando IA, Pedro? Não sei se já recebeu essa pergunta. Já. Mas, Já me perguntaram como que você consegue usar o... Você está usando para quê? Não é? Não falam isso? Você está usando para quê? E aí, você também tem um... Eu falo, quando eu vou mentorar a galera, eu falo assim, antes de tudo, eu quero te deixar brifado para que quando alguém te perguntar sobre IA, você não passe vergonha. Isso também, assim, você como é referência para um monte de gente, as pessoas esperam que você saiba tudo, inclusive sobre IA. Exato. Exatamente. Mas uma coisa muito boa que você falou é que realmente como que o próprio mercado vai mudando. Você falou, a pessoa que era da máquina de escrever, de repente vem o computador. Cara, já existiu várias profissões que já não se faz mais tanto... Assessorista. Conhece o assessorista? Não. Que era a pessoa que ficava dentro do elevador para apertar o botão. Sim. Até esses dias tinha no Ribeirão Shopping. Quando eu era estagiário na Câmara, eu tinha um cargo de assessor. E aí eu chegava nos lugares, assessorista, eu falei, não trabalho no elevador. Sim. Trabalho na Câmara Municipal. Eu tinha do telefonista que tinha que pegar o cabo aqui, plugar no telefone do Mas tem telemarketing, que também está sendo substituído rapidinho por modelos de... Eu usei um Eleven Labs com eficiência absurda, para fazer ligação direta, para conversar com a pessoa, para ouvir a pessoa, para qualificar aquela pessoa e mandar aquilo para um ser humano e o ser humano fecha uma venda. Sim, da sequência. Então, as coisas vão se moldando. Então, o próprio mercado vai se moldando. Trazendo um exemplo que eu acho que até corrobora bastante para o que você está falando, só que de uma maneira mais prática, que às vezes a gente cria muito terror numa coisa, e dá um exemplo usando meu pai, tá? Acho que eu já falei isso aqui num outro episódio, não sei se falei na época no teu episódio. Cara, quando proibiu o corte de cana manual, eu sou de Orlândia, aqui perto de Ribeirão Preto. Cara, meu pai falou, cara, ferrou. Onde que vai colocar esse monte? Acabou o mundo, onde vai colocar tudo isso aí de gente pra trabalhar? Esses caras só sabem fazer isso, só sabem cortar cana. Cara, o que vai fazer com esse monte de gente? O cara vai quebrar, o Brasil vai quebrar o estado de São Paulo. Quantos Nossa empregos região estão que perdidos? depende disso, Cara, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então as pessoas se encaixou em algum lugar esse pessoal tá trabalhando. Sem dúvida. Entendeu? Sem Lógico que um ou outro, cara, passa uma dificuldade absurda, isso aí sempre acontece. Mas assim, do mesmo jeito que um emprego some, outros aparecem. Às vezes a construção civil deu uma grande guinada, talvez por conta de mão de obra que adentrou na construção civil e mobilizou. Exato, que saiu do de um campo campo e foi pra cá. Mas é isso, o mercado absorve, o mercado faz. E a galera que saiu do corte de cana e que quer continuar no mesmo segmento, correu lá no Senai, correu lá no não sei o que, aprendeu a operar as máquinas e hoje opera a máquina. Não tá mais... Porque também, uma coisa que a gente fala, nossa, tadinho, vai tirar empregos aqui, mas lembra da condição que era cortar cana? O negócio era queimado, que era um perigo. Tinha bicho, que era um perigo. Briga, que era um perigo. O erro.
Exatamente. Bateu meio com Vários. sono ali, bateu um vários. negócio na perna ali. Tipo assim, indústria pra mim é um negócio que eu gosto muito. Eu tô no CIESP há muito tempo e o processo industrial, assim, o meu filho fica vendo coisa do YouTube de videozinho, não sei o quê. Os meus vídeos do YouTube é fábrica funcionando. Eu gosto de ver linha de produção, parafuso aqui. Você vê pessoas em várias realidades atuais ainda, assim, Nossa, tava vendo uma máquina do cara despelando um coco. Cada vez que ele punha o coco lá e fazia, ele vai perder a mão. Não perdeu dessa vez, não. Não vai perder a mão. Não perdeu. Cara, cada coisa difícil de fazer. Sim. Aí você vem e automatiza. No final, você ainda coloca a qualidade de vida e tira o risco de morte da pessoa daquela. Tirou um emprego? Não. Essa pessoa, assim, porque é aquilo que eu sei fazer, eu vou continuar fazendo isso. Porque eu preciso disso para pagar minhas contas, para sustentar minha família. Isso deixou de existir, essa pessoa vai ter que fazer uma outra coisa. Muda. A gente é resiliente. Como você falou, ser humano é o único bicho que mora no lugar mais frio do mundo e consegue morar em Ribeirão Preto. Sim. Que é quente pra caramba. Que é o oposto, né? Exatamente. Porque a gente é resiliente, porque a gente se adapta. Porque não é a primeira vez, Pedro, que a tecnologia nos ameaça. Sim. Não é a primeira, não vai ser a última. O surgimento do computador mesmo. Em 1950, que chegou nos escritórios em 1970. Sai um tanto de gente, né, para isso, e realmente. Então, são adaptações que a gente precisa fazer. Então, trazendo isso, traduzindo para o mercado da construção civil aí. Então, tem pessoas que às vezes vão dar perder, assim, a profissão, não necessariamente perder a profissão, mas vai ter que trabalhar com uma função diferente. Uhum. Traduzindo principalmente para o mercado de arquitetura. Quem vai sentir mais o pessoal da IA é a galera que gera render. Porque acabou virando uma saída fácil. Uhum. Então, profissional de arquitetura, forma ali em arquitetura, cara, não consegui pegar meus primeiros clientes, mas tudo bem, eu vou gerar render para quem já pegou cliente. Para quem já tem cliente. Uhum. Então, ele tá ali só gerando o final ali, o produto final. Cara, tendo contato com projetos, tendo contato com profissionais. E ela vai ter que... Só se essa pessoa que gera não vai ser mais suficiente, porque nesse ponto a IA vem e consegue ser rápido. De forma gratuita, né, Pedro? Exato. Então, tipo assim, hoje a pessoa precisa de um computador da NASA absurdo para rodar os programas de arquitetura. Aí ele tem um programa, traduzindo até para quem não é da arquitetura, para ficar mais fácil, como se fosse o The Sims. Uhum. Você pegou lá o que gerou no The Sims, tá com aquela qualidade de gráfica de computador. Você joga numa IA, ele te gospe aquilo renderizado, cara, minutos, segundos. Ainda consegue animar, né? Fazer uns passarinhos voando pra você mostrar pro cara. Imagina você morando nessa casa. Exato. Coisa que a pessoa fazendo no computador levaria muito tempo e uma renderização disso no computador leva horas. Cara, coisa simples de edição de vídeo, vendo por coisa do dia a dia, acho que todo mundo passa por isso. Cara, não tô nem fazendo, né, nem propaganda do aplicativo, nem nada. É o que eu uso que é mais prático ali pra mim. O CapCut. Cara, eu lembro de editar vídeo no Sony Vegas. Cara, excelente. Mas é uma trabalheira. Entendeu? Cara, Photoshop. Canva. Sim. Cara, o Photoshop é um excelente. Mas depois do Canva você precisa pra quê? Entendeu? E aí, no banana no cara, GNI. E aí, por exemplo, assim, pega no Photoshop para tirar o fundo de uma imagem. Quem já fez isso sabe o trabalho que dá. O pessoal que trabalha com marketing vai saber melhor do que eu. Pega o Photoshop para arrancar o fundo da imagem, o trabalho que dava. Não. Cara, agora, assim, vem pronto na mão. Então, o tirador de fundo de imagem, o operador básico do Photoshop ali, já dançou. Já dançou. Forma, ou tá em vias de. Exato. Tipo assim, tá com um pezinho na cova, outro pezinho no sabonete. E escorregou e caiu. Porque a IA gera várias opções rápidas e às vezes a pessoa vai gastar energia decidindo, né, do que gastar energia executando. Aí você entrou num ponto bom. As pessoas não... Beleza, isso aí entrou uma discussão legal. A IA vai fazer as pessoas economizarem tempo. Porque o fazer, você vai incumbir a ela e ela já consegue fazer essas pontuações bem legais. O que as pessoas esquecem é aproveitar esse tempo que sobra, uma parcela dele, para dar um check no resultado que a IA fez, para pedir para que a IA faça algo melhor e não gastar todo o tempo deixando o molho mais caro que o peixe. Mas quando se faz uma estratégiazinha dessa, assim, tipo, sei lá, eu ia gastar 10 horas para fazer um projeto, uma função, um render, alguma coisa assim. A IA já consegue me entregar isso em menos de 1 hora.
As 9 que sobraram, eu posso gastar um tempo dela planejando muito bem e desenvolvendo muito bem a ideia para quando eu chegar na IA eu tenho muito mais eficiência e consigo fazer muito mais rápido também. E um pedaço do outro tempo para fazer uma avaliação, uma checagem no que foi o resultado. Olhar fino, ampliar a imagem, ver se não tem um artefato esquisito. Porque no final de tudo, não vai ser a IA que vai entregar o resultado para o seu cliente. Vai ser você que vai assinar aí embaixo. Se você usou IA ou não, a responsabilidade é sua. Sim. Se tem sei lá, se tem uma coisa errada ali, se tem um número errado numa planilha e você usou a IA para fazer aquela planilha, o ChatGPT não vai ser responsabilizado por isso. Se você colocou um número errado numa proposta, depois tem que sustentar e entregar isso ali, você não vai poder, como já tiveram casais que foram para Polônia, sei lá, para algum lugar assim, perguntaram no ChatGPT se lá precisava de visto, acreditaram na resposta do ChatGPT, que alucina, e aí o casal foi viajar, chegou lá, não podia entrar no país porque precisava de visto. Ah, mas o ChatGPT falou que não tinha. What the fuck, ChatGPT? O que eu tenho a ver com isso? E Kiko? Exato, E Kiko? exato. Exatamente. Cara, e isso já passou dentro mesmo da área, né? Então, quando... Antes você fazia os desenhos na mão, levava meses para ficar pronto uma planta. Hoje você faz no computador que é muito mais rápido. Você já testou o CAD-GPT? Um dia você testa esse CAD-GPT. Que você fala para ele, eu quero uma planta. Você pode descrever. Eu quero uma casa com tantos quartos, as paredes têm tanta espessura, o quarto deve ter tanta medida, a porta. Você pode descrever, como se fosse... Existe um memorial descritivo de uma coisa que não é a planta, não é? Se você faz o inverso um dia, pega um memorial descritivo bem detalhado de joga nesse cara e ele faz o inverso de criar a planta em CAD perfeitinho para você. Cara, o mundo de área, você vai falando isso aí, vai me explodindo a cabeça que eu já tô pensando pro contrário. Às vezes eu pegar uma planta que tá muito bem detalhada e colocar para ele me cuspir o memorial descritivo. Mas isso funciona. O ano passado... Certeza que tem, só eu conheço. O ano passado eu fui em Vitória, Vitória Espírito Santo, e aí me deram porque foi inclusive com o pessoal de imóveis, é uma empresa que... Lá eles chamam de lote. Esses loteamentos, não sei o que, loteadoras, né? Aqui não tem esse termo, mas é mais urbanismo e... Não, mas chama de loteadora também. Enfim, eles têm esse tal dos lotes lá, o tal de CBL, que é o Centro Brasileiro, os caras são grandes. E aí a demanda era colocar num GPTzinho ou um assistente, colocar todos as diretrizes construtivas do município, porque você precisa ir aprovar as obras na prefeitura, e o GPT... E aí você submetia só a planta baixa ou as informações, ele fazia uma contraprova lá e já te dava tudo que precisava adaptar. O reco tá errado, segundo as regras não sei o quê. Aquela janela lá no fundo do banheiro não pode ficar virada assim assado, tem que ficar do outro jeito porque não vai ser aprovada a obra assim. Aí nós fizemos uns testes e funcionou muito bem. Pena que a galera, sei lá, acho que eles querem fazer, usa 2, 3 vezes, deslumbra, não sei o quê, e depois some. Depois para. Por isso que eu faço treinamento e parei de ficar fazendo aplicações pra galera. Não, mas cara, o conceito ele é mais importante porque assim, que eu tô achando muito legal, acredito que a pessoa que está ouvindo isso aí também tá passando por isso. Você vai falando, cara, eu vou enxergando uma dor que eu tenho, mas eu não sabia que eu tenho, porque eu já tô acostumado a ter que sofrer para fazer isso. Tipo, você já não é mais sofrimento, não é sofrimento, porque já faz parte da operação fazer isso. Não é sofrimento porque você já tá escolado nisso. Exato, mas é uma dor, o negócio poderia vir mais fácil. Eu lembro quando eu fui num evento, cara, da Startse, em 2022, cara, não foi 22, foi 23. Foi quando o assunto... Quando começou a fechar o assunto metaverso e começou a falar de IA generativa. Começou a falar de IA. E, cara, eu lembro que eu vi um negócio lá que eu tinha achado super sensacional, que era uma startup lá, não lembro o nome para poder dar o crédito, não sei como que eles estão trabalhando hoje e tal. Cara, eles criavam perfis dentro do WhatsApp para cada membro da sua equipe. Aí eles mandavam perguntas, pro membro da equipe mandar pergunta no WhatsApp desse perfil, aí esse perfil buscava no ChatGPT e dava uma resposta moldada para cada perfil. Aquele cara. Dá um exemplo, o mestre de obra fez uma pergunta, o que o mestre de obra vai fazer a pergunta? Não vai escrever, vai mandar um áudio falando o que é que ele precisa. E cara,
e o negócio vai lá e busca, já sabe que o perfil é mestre de obra, não adianta você mandar a norma NBR, não. Cata um vídeo no YouTube, pum, aqui, ó. É assim que faz. Ou manda alguma coisa desenhada, mostrando como que faz e tal. Então, a IA, através do WhatsApp, usava isso, criava um perfil para cada membro ali da equipe que trabalha com coisas diferentes e busca uma resposta e traz aquilo lá mais consolidado. Então, às vezes, por um engenheiro, busca diretamente na norma. O engenheiro é apegado na norma. Cara, por sinal, eu sou... Tá sendo muito legal porque eu sou uma pessoa que não uso IA, tá? Então, tipo... Pelo amor de Deus, Pedro, vamos sair daqui usando o Perplexity, por exemplo, tem que usar. Exatamente, queremos muito aí ouvir, não faço nem ideia do que seja. E hoje eu acabo usando muito, cara, porque quando eu preciso pesquisar alguma coisa na norma, eu não vou pegar a norma, folhear, olhar o sumário e ir lá e procurar. Mas você não vai no ChatGPT, né? Não, vou no ChatGPT e pergunto aonde que tá na norma. Aí ele me dá a página. Tem que tomar um cuidado porque ele dá umas alucinadas boas. Não, mas eu não pego a resposta do GPT. Eu pego no GPT para encontrar onde... Mas ele dá a página certa, pelo menos? Ele dá. Dá. Essa informação certa. Por exemplo, hoje o Claude da Anthropic, Claude, tipo um Claude em francês, já é mais eficiente que o ChatGPT nesse sentido. Mas mais do que eles, para esse tipo de coisa, e eu quero que você saia daqui hoje usando ele, chama Perplexity. E o que dá para fazer com esse Perplexity? O Perplexity nasceu há 2 anos atrás com uma proposta de dar uma rasteira no Google, e ele conseguiu. É como se fosse um Google hiperturbinado. A IA generativa ela tem 2 capacidades interessantes. Uma é, a gente ensinou o computador a aprender com um negócio chamado Deep Learning. Então a gente ensinou ele a aprender tal qual um ser humano aprende, só que aí ele faz de uma forma computacional muito mais rápida. E a IA generativa, na real, não é o computador aprendendo, é o computador fazendo uso do que ele aprendeu. Quando a IA generativa cria alguma coisa, é fazendo uso do que ele aprendeu de forma, né, pregressa ali. Então, eu acho que eu me perdi aqui. Mas, enfim, o Perplexity. No Google, quando você vai perguntar alguma coisa, o Google nos ensinou, isso aí é uma coisa que a gente tem que mudar o mindset. O Google nos ensinou a ser muito simplistas. Quando você vai no Google e a gente reproduz isso no ChatGPT, você faz uma pergunta muito simples. Você reduz o negócio a uma pergunta, porque você contar uma história no Google, ele vai te levar para o lugar errado. Porque ele vai usar as palavras-chave para fazer pesquisa. Nas IAs, aí pensa no Perplexity. No Perplexity você pode contar a história inteira. Pode falar do cachorro, gato, papagaio, anexar um monte de coisa para uma pergunta. Ele vai olhar pedaço por pedaço, ele vai, antes de qualquer coisa, tentar entender o que você perguntou, subjetivamente, objetivamente, quantitativamente, whatever, e depois ele começa a fazer várias pesquisas, várias buscas para entender e compreender a completude do negócio. Então ele vai começando, o Matheus falou sobre Obras à Frente, primeiro eu preciso entender o que é o podcast Obras à Frente. Aí ele vai lá, manda busca, entra em 20, 30, 40, 50 sites referenciados, então vai olhar o Instagram, vai olhar o YouTube, parará, ele lê tudo, depois ele organiza e aí ele usa a generativa para escrever um texto sobre o que ele aprendeu. E aí quase que cada frase, foi fundado pelo Pedro. Aí tem um link mostrando onde ele tirou essa informação. E o Perplexity é fantástico por isso. Então ele usa a IA para entender o que você quis perguntar e ele compreende muito bem. Você não precisa falar diretamente o que você quer. Obviamente é melhor falar diretamente o que você quer, mas você não precisa ser tão direto mais. Você pode elocubrar as coisas. Agora você pode realmente fazer. E ele tem essa potência de, cara, Perplexity é muito bom para quê? E gratuito. Comercialmente, que a gente estava falando ali. Você precisa prospectar cliente. Agora ficou gostosinho, hein? Você, Pedro, percebeu que fazer restaurantes é um negócio, um nicho muito bom. Construir restaurantes, construir bares e restaurantes. Você tem alguns, mas digamos que você viu que ali, cara, eu consegui modelar na minha empresa um kit, um jeito, um negócio, um produto que, sei lá, eu consigo reproduzir para vários outros aqui, uma reforma ou whatever, manutenção de restaurante, que seja. E aí descobrir todos os restaurantes de Ribeirão Preto é importante para você. Você poderia ir no Google, perguntar lá, restaurante, anotar, colocar numa planilhinha, não sei o quê. No Perplexity, você fala para ele, eu vou fazer isso, parará, eu preciso de todos os restaurantes qualificados para fazer isso. Agora eu preciso que você me monte uma tabela, você pede literalmente para ele, uma tabela com o nome do estabelecimento, a pessoa de contato, ele vai se virar para descobrir quem é a pessoa de contato,
E se não tiver, ele vai colocar que não achou, mas ele acha muito a rede social, site, telefone, e-mail, parará, e ele te entrega, além do relatório falando sobre como ele achou, o que ele achou, uma planilha que você aperta e exporta em CSV que vai ter lá nome, empresa, endereço, telefone, parará. Se você quiser mais, você ainda pode chegar assim, tá, beleza. Agora eu quero que você monte uma estratégia específica de abordagem para cada um desses caras. Ele vai falar, quer falar com o Pedro do Obras à Frente? Então tá, eu vou pesquisar sobre o Pedro, e aí você já começa falando, cara, como é bom ser pai. Você já vai no coração do Pedro. Porque você viu na rede social, e o Pedro já colocou no Instagram que ele vai ser pai. E aí o Perplexity pega isso e já usa como mote para... Isso como comercial é muito bom. Porque a IA tem, Pedro, em 2017, um fato importante para a evolução da IA. O ChatGPT apareceu em 22. Em 2017 tem um artigo famoso chamado Attention is All You Need. Fizeram até aquela brincadeirinha com Love is All You Need dos Beatles. Uhum. E foi nesse momento que a IA aprendeu a prestar atenção nas palavras específicas da pergunta, que é o tal do prompt, para conseguir construir uma resposta coerente, quase que pontuando o que foi perguntado. Sabe? Prestando atenção no que presta e desprezando o que não presta daquele contexto. E aí você vai num Perplexity, conta uma história e fala da vizinha, ele vê que a vizinha não importa para isso, ele não vai pesquisar igual o Google pesquisaria sobre a vizinha, só porque tá lá no meio. Ele ignora. O cara falou da vizinha, mas o mote, o negócio aqui é falar sobre o podcast. Ele ignora a vizinha e vai falar sobre o podcast. Talvez ele no final fale assim, beleza, você falou o tal da vizinha, eu não entendi. O que você quer saber sobre isso? Que isso é uma razoabilidade interessante das IAs. Nesse sentido, e o Perplexity também. Quando ele não sabe uma coisa, ou ele vai na internet e busca para te ensinar, e o ChatGPT não é tão eficiente assim, então ele alucina, ele inventa muita coisa, porque ele não pode errar, ele não assume que ele errou, a não ser que você fala, você errou, ele, eu errei, realmente. Me desculpe. Fora isso, ele não vai errar, ele sempre vai te dar uma certeza. E, convenhamos, o mundo é cheio de certeza? Não. Existem muitas coisas com IA ou sem IA que pode ser talvez, que pode ser depende. Uhum. E você pode perceber, o ChatGPT nunca fala um depende, um talvez. Ele sempre vai... É isso. Porque ele é binário, a tecnologia é binária, é 1 ou 0. Ou pode estar certo ou pode estar errado, ele não vai assumir que está errado. Uhum. Vai virar quando chegar a computação quântica, onde você pode ser pode ser tipo ligado, desligado, ou pode ser os dois estados. Que essa é a revolução da computação quântica, é essa. Você pode ser ligado, desligado, ou pode ser ambos os dois. Cara, o negócio é sensacional. E achei muito legal, até aproveitando mais sobre essa questão do Perplexity, que eu não conheço. Pretendo bastante Sim, já vamos baixar. usar, porque, cara, igual que, tipo, a pessoa que quer falar comigo sobre o Obras à Frente, o que ela pesquisaria, o que o Perplexity daria de resposta, tipo? Eu pesquisei aqui, Eu falei pra ele assim, eu vou participar do podcast Obras à Frente novamente, porque eu tinha participado, lembra? Veja a minha participação anterior e me prepare para hoje. E aí ele falou, com base na pesquisa não localizou o episódio. Aí você me explicou que aquele episódio não era com esse nome, né? E aí ele realmente não vai encontrar. Mas ele me trouxe, por exemplo, para me preparar para estar aqui, ele falou, Obras à Frente, videocast é apresentado pelo Pedro Maranhão, engenheiro civil de Ribeirão Preto, e aí ele traz inclusive as 2 referências sobre essa frase, então deve ser Instagram e alguma outra coisa, ou YouTube. O podcast convida profissionais para compartilhar as visões sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Os episódios são transmitidos no YouTube, Spotify, geralmente. Se eu perguntar para ele assim, quantos e quais foram os episódios, ele vai me listar aqui. Não sei se já fez isso, mas é fantástico, até para você usar como conteúdo. Ele vai te listar todos os episódios, ele consegue te listar o que foi falado em cada episódio, enfim, você consegue ter aqui tudo prontinho e ele faz assim, no Perplexity. E ele lançou... Você já ouviu falar do Manus? Manus é uma ferramenta de IA que ele vai lá e faz as coisas autônomas. É chamado agente, um IA agêntico. Ele foi fronteira, tipo, a tecnologia mais avançada, o produto, ele foi lançado em 6 de março. E ele foi até poucos dias atrás o que era o suprassumo. A Perplexity lançou um navegador tipo o Google Chrome, chamado Comet, de cometa, usando o Perplexity, etc., mas ele hoje é fronteira, assim, é um navegador onde você usaria para fazer qualquer acesso à internet, e-mails, onde você tem um assistente, agente, que você fala, ou se quiser falar, e ele vai e mexe na sua tela e faz o que você quer. Tipo, para comercial também, eu preciso vender para o Pedro,
mas vai lá no LinkedIn, estuda o LinkedIn dele e monta um texto específico para eu mandar via LinkedIn ou via e-mail, não sei o quê. Ele vai sozinho, ele vai circular a tela, vai achar o seu perfil, vai navegar, vai descer, vai voltar, vai clicar, vai não sei o quê, depois ele volta e constrói e ainda pergunta, você quer que eu mande direto a mensagem para ele no LinkedIn? Eu falei, sim, por favor. Aí ele vai lá, compõe a mensagem e dá um send. Você fica lá sentadinho, mãozinha na cabeça. Já funciona, já é de graça, já existe. Cara, minha cabeça vai assim, ó. Tem que beber bastante água. Não, tá muito, cara, muito legal. E é de graça, velho. Não tem nada que faça... tipo assim, por que você não usa? Sim, Matheus, cara, isso que você deu, cara, já é a dica de ouro cara... Isso muda muita coisa pra galera. Só por essa daqui já valeu muito. Quem assistiu o episódio até aqui, gente, já não vai ter se arrependido. Por quê? Cara... Essa é uma visão de quem é um empresário da construção civil. É que às vezes quando você é um profissional liberal, mesmo que você tenha um CNPJ mais ágil como profissional liberal, às vezes você não para prestar tanta atenção. Mas quando você já tá com empresa mesmo, funcionário, gente... Responsabilidade social, ótima palavra, você já tem que pensar em outras coisas. Sim. Então assim... Cara, eu fiquei imaginando como que a gente ia falar sobre esse tema, né? A gente define o tema antes de começar a gravar, mas na hora aqui, né? A gente não define antes, meses atrás. A gente chega aqui e vamos gravar do quê, né? E eu fico imaginando, cara, o que eu vou perguntar pro Matheus? Porque às vezes ele não vai entender sobre a questão técnica da construção civil. Eu trouxe um cara que não é técnico da construção, vou fazer uma pergunta para isso. E, cara, isso que você trouxe agora tem um valor tão grande porque, ao invés de eu ficar gastando tanto tempo para aprender coisas de IA, não estou falando que é desnecessário, né? Até porque boa parte das IAs que fazem render, tal, o pessoal já conhece, já está em uso. Mas, se eu não vendo, se eu não fecho o projeto, se eu não fecho a obra, não tem aonde eu aplicar minha técnica. Justamente. Então, se não tem venda, não tem o que eu faça. Aonde que eu vou aplicar a minha criatividade? Migão, se você não fechar projeto, você não vai... Se não tiver ninguém para pagar, você vai ter que fazer só para você na sua parede. Você. Exatamente. Então, se não tiver alguém para te trazer um problema real, para você solucionar um problema real de alguém, você não vai ter onde aplicar seu técnico. Para chegar nesses caras, um Perplexity é fantástico para isso. É isso, porque eu fico imaginando, igual eu vou apresentar para o cliente, cara, é uma questão maior de encantamento você chegar e conseguir saber falar sobre alguma coisa, porque gera... E é engraçado porque eu vejo muita gente também que de áreas diferentes, cara, fazendo vários cursos de vendas, não tô falando que não deve fazer curso de vendas, cara, eu só estudo vendas hoje, praticamente, mas estudando sobre técnicas de rapport, adoro. Cara, lógico, né, você é um cara de vendas, só que tá vendo, fica pensando no rapport muito, até no ferramental. Aí o cara cruzou o braço, então eu vou cruzar o braço. E aí você fica parecendo um mímico. Cabelo, então... Não é isso, não. E aí, fica parecendo um mímico. Sendo que se você chegar pronto, sabendo algumas informações básicas da pessoa... O melhor rapport é a empatia, Pedro. Sim. E para ser empático é meio que saber do outro. Sabe? Esse cuidado de saber do outro. Quer um negócio de empatia que eu achei muito legal? E aí você vai ter, por exemplo, está sentado aqui na sua frente um dos poucos... Acho que de Ribeirão Preto foi o único... que foi no primeiro evento da OpenAI, que é a dona do ChatGPT no Brasil. Foi dia 16, último, lá em São Paulo. Foi o primeiro evento fora dos Estados Unidos. E aí enfim, foi o Covid, foi um negócio, eu consegui ir, tarará, foi massa pra caramba. Teve um negócio que me marcou muito, fiz um textão no LinkedIn que tá me viralizando pra caramba. Teve um cara que veio dos Estados Unidos, dentre os outros, tinha alguns meio brasileiros assim, falavam, né? Mas esse cara não, era totalmente estadunidense. Ele veio trazer, a apresentação dele era quase 30 minutos, a parte mais técnica de todas. Ele vai falar sobre uma ferramenta de criar agentes, uma ferramenta de código chamada Codex e outras coisas mais complexas. Ele fez a apresentação em português. E ele aprendeu português em 15 dias, usando o ChatGPT, Duolingo, whatever. Ele teve a sensibilidade, mesmo lendo o teleprompter, de fazer uma apresentação técnica de quase 30 minutos em português, uma língua... Imagina a sensibilidade disso. Imagina o rapport que ele não criou com todo mundo. Ele me convenceu que eu sou um cara chato e cético. Sabe? Ele me convenceu a olhar com outros olhos, assim, porque o mote todo também era, gente, nós estamos olhando para o Brasil. No dia anterior, eles criaram um Instagram só para o Brasil, que é o ChatGPT Brasil. Não sei se você viu. O ChatGPT agora no Brasil é R$ 39,90.
o primeiro escritório fora dos Estados Unidos e da Europa, o primeiro escritório da América Latina vai ser em São Paulo ano que vem. Então eles estão... Porque o terceiro maior usuário de ChatGPT no mundo é BR. O segundo maior usuário para desenvolver é Brasil. O Brasil tá sempre bombando, né, Esse negócio e aí eu entro. Esse negócio... Eu sou muito esperançoso. E talvez a IA seja o momento de fazer isso, da gente tirar esse negócio de ser cachorro vira-lata. Pelo menos na tecnologia, pelo menos na IA, porque a gente tem um potencial... Todo mundo fala que o Brasil tem um potencial absurdo com a IA. Porque a IA é criatividade e nós temos prêmios de criatividade. O brasileiro é criativo. Cara, naturalmente, o brasileiro tem que se virar. Exato, com pouco recurso. Exato. E resolver as coisas com pouco recurso. A gente vê questões econômicas em alguns países, cara, que a partir do momento que o país assume uma inflação alta, todo mundo desespera. Empresários, a população toda. Não que no Brasil não desespera, mas, cara, é isso aí toda vez. A gente já acostumou. Nossa, cara, esse alto e baixo tanto. Toda vez que o brasileiro já nem sofre mais tanto por isso. Ou sofre, mas não reclama tanto, né? Então, mas esse sofrimento já está acostumado, né? E o brasileiro, ele é habituado a reagir rapidamente a algumas coisas e de forma criativa. Sim. Né? Buscar maneiras criativas de resolver as coisas. Você pode ver que a gente vai, assim, se a gente aproveitar bem essa oportunidade, a gente vai destacar muito o Brasil nesse campo da IA, viu? Cara, nossa, porque é um tema muito amplo, com muita aplicação. Sim. Eu ainda estou meio chocado aí com essas informações que você me passou. Estou até me perdendo, mas cara, geralmente eu fico só prestando atenção no que tá rolando. Dessa vez minha cabeça tá, de fato, tá? Você querendo usar, né? Mas acho que é isso que eu quero pôr em você e quem tá assistindo. Você falou lá no comecinho algo do tipo assim, eu fico pensando em outras coisas, não tenho tempo nem para usar IA, nananana. Mas eu falo assim, existe algum momento, você nem que seja sentado lá no banheiro e telinha para cima, rodando telinha para cima com o Instagram, com o TikTok, com não sei quem, que não sei o quê. Pega 10 minutos disso aí. Eu dou esse exercício para todo mundo que eu dou aula. Pega 10 minutos por dia, abre o ChatGPT e pensa numa coisa mirabolante para falar sobre... sei lá, será que o ChatGPT me ajudaria a montar uma receita? Experimenta. Experimenta chegar em casa, abrir a geladeira e tirar foto do que tem. Abrir a despensa e tirar foto do que tem. Mandar pro ChatGPT e falar, tô com preguiça, cheguei em casa agora, não quero usar fogão nem nada. Cria uma receita só com o que você tá vendo aqui para fazer em 10 minutos no micro-ondas. Você vai se surpreender. E várias outras coisas. Até falar, nossa, tirou uma foto de uma obra, sabe, e pedir para ele descrever, por favor, relacione aqui para mim, sei lá, você foi numa obra e viu que os pedreiros fizeram alguma caca de deixar coisas fora do lugar. E aí você precisa montar um relatório, não sei o que. Você tira a foto e fala pro ChatGPT, aconteceu isso aqui. Monta um relatório de advertência, monta um texto. Eu preciso educar a galera a não fazer isso mais, mas eu já tentei de todas as formas. Busque as melhores práticas para fazer isso, para convencer essa galera. Lembre que estamos num contexto de Brasil, estamos num contexto não sei o que, estamos num contexto assim, assim, assado. Experimenta fazer esse tipo de coisa. Tipo, todo dia dá um desafio pro ChatGPT. Eu tenho a minha prática, assim, todo dia antes de dormir, além dos desafios que eu faço todos os dias meus e dos outros, eu tenho uma lista de 300 ideias e cada dia eu coloco mais 300. Todo dia que eu vou dormir eu dou uma tarefa para o Manos, que ele faz enquanto eu durmo, uma tarefa para o Perplex, que ele faz enquanto eu durmo, e uma tarefa para o Claude, que ele faz enquanto eu durmo. No dia seguinte eu vejo o resultado. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não prestam. Mas pelo menos eu testo. E se um dia você chega para mim e fala, eu queria fazer não sei o quê, Pedro, faz com tal ferramenta que eu já testei e funcionou de um jeito legal. Ou quando eu fiz, chegou nesse ponto. Talvez hoje esteja melhor. E ainda assim, trazendo disso tudo que você está falando, talvez boa parte disso que eu esteja ocupado, eu não sei dizer o quê, agora, como eu disse, minha cabeça está fervilhando. Mas boa parte disso que eu estou ocupado são com coisas que eu não precisaria estar ocupado. Justo. Né? Às vezes hoje eu estou sozinho procurando a melhor opção de acordo com a experiência. Deixa eu pensar uma maneira melhor de falar isso. A experiência que está gravada dentro do meu HD. Eu tenho uma série de experiências sobre coisas que eu já passei e que vivi. Então eu estou por conta própria, na minha cabeça, tentando encontrar soluções e para propor essa solução. Né? E às vezes eu poderia gastar essa energia pegando soluções que me são colocadas na mesa, aí eu usar a minha experiência, usar
essa minha memória, usar isso aí que tá no meu HD para validar esse resultado Uhum. e falar, caramba, não pensei por essa possibilidade. Uhum. Cara, essa possibilidade aqui acho que é melhor do que eu imaginei. Ou, Não, ou é diferente, pelo menos, pra testar. É. Melhor ou pior, mas pelo menos é diferente. Ou que seja para você ter mais confiança Sim, na sim. decisão. Porque a gente Exato. toma aquela decisão sem estar tão firme que, cara, será que essa aqui? Bom, eu vou fazer assim porque é o jeito que eu acho que tem que ser. Uhum. De repente você teve duas opções. Cara, acho que entre essas duas, essa aqui é melhor. Uma E coisa você boa, faz você uma falou, escolha. tomar decisão baseada em dados. Sempre foi, vinha da Fundação Dom Cabral, é a tal da empresa Data Driven. Mas criar dados, selecionar dados e entender o que o dado quer dizer, sempre foi muito custoso, sempre foi muito caro. Hoje, volto a dizer, o Perplexity é incrível por isso. Você quer tomar uma decisão baseada em dados? Experimenta, Pedro, pegar sei lá, você deve ter uma planilha com obra, não tem? Uhum, Sem preços. uhum. Não tem? Pega uma simplificada de só, sei lá, um quarto, uma reforma de um quarto, uma reforma de um banheiro, que tem menos itens, para começar mais baixinho. Pega a planilha, paga os valores, põe só a descrição, quantidade, não sei o quê. Manda para um Perplexity e fala assim, faça uma cotação dessa planilha em 4 lugares de Ribeirão Preto. Aí depois você só me manda uma mensagem para ver o que... Se você ainda estiver... Durmam nesse barulho, meus amigos. Você vai ver. Você vai estar na frente do cara, assim, o cara vai ficar com dúvida, não sei o que, você pega um Perplexizão, cara, e ele é diferente do ChatGPT. O ChatGPT às vezes te faz passar vergonha. E ele tá fazendo cada vez mais por conta da alucinação. As evoluções dos modelos. O ChatGPT ele está se tornando, não sei se na arquitetura tem muito, na engenharia tem muito, na indústria tem muito, que é o gêmeo digital. Que é você digitalizar alguma coisa e testar ele virtual para depois colocar no material. O ChatGPT ele vai se tornar o nosso gêmeo digital. Tipo, Pedro, o ChatGPT que o Pedro usa vai se tornar o Pedro porque ele vai pensar como o Pedro, ele vai escrever as palavras que o Pedro escreveria. E por que ele vai ser eficiente? Quando o Pedro não quiser fazer fricção límbica de pensar em alguma coisa, o ChatGPT já consegue pensar igual a ele. Então você delega para ele a tarefa de pensar por você. Uhum. Como eu escreveria um e-mail sobre isso para cobrar meu cliente? Ele é meu cliente, eu não posso ser tão incisivo. É uma cobrança com carinho. E ele vai sabendo de tudo, vai conhecer até o seu cliente, porque você pode ter falado previamente para ele, ele vai fazer um e-mail lá perfeitinho para você. É para esse tipo de coisa que vai economizando e vai sendo uma eficiente assim. E, mais do que tudo, testa. Não é porque o Matheus falou que funciona que você vai pegar e fazer, testa e valida o seu jeito de fazer. E pode funcionar bem, pode não funcionar. Mas se você não faz parte. If you never try, you never know. Se você não testar, você nunca vai saber. Não adianta ir lá no Instagram comprar prompt do outro, porque é besteira também. Você vai fazer uma obra, você não vai ficar comprando projeto pronto, vai? Não. Não, você cria o seu projeto, ou você pega alguém, faz o projeto, você executa o projeto. No ChatGPT é a mesma coisa, né? É a maior falácia que tem, o maior oportunismo que tem, é esses caras que estão vendendo prompt. Não precisa vender prompt. Muito. O que você precisa é experimentar. O que você precisa é testar. O que você precisa é pegar o ChatGPT, o Perplexity, não sei o que, e falar assim, será que ele consegue me ajudar a decidir, sei lá, me ajudar a comprar mobiliário pro neném que vai nascer? Será que ele consegue me ajudar a, sei lá, escolher a melhor luz? Não sei se você vai saber, mas digamos que Sim. escolher a melhor luz para colocar no quarto. Experimenta. Cara, sensacional. Nossa, eu queria fazer, cara, esticar mais esse episódio, mas eu já vou ter que te deixar um convite, cara. Ano que vem a gente tem que gravar de novo. É até bom a gente dar um tempo. Sim, para ver as evoluções, cara, a gente então- repassa. Dá uma estilingada em mais ou menos um ano mesmo, Boa, boa, pra gente voltar e fazer a comparação boa. com o que foi isso aqui, né? Lembrando, gente, gravamos esse episódio em outubro de 2025, 2025. tá? Então, daqui Você um ano pode a ver, gente daqui grava. um ano a gente pode ver e faz isso também. É. Você pode fazer até um temático, o que aconteceu de lá para cá e o que tem de tendência Vai- para frente. Exatamente, porque, cara, o tema é muito amplo, É. foi muito legal. Lógico que não é uma palestra, né? É um bate-papo, um podcast, mas, cara, você trouxe muitas coisas práticas, muitas Eu não ideias. Tenho conseguiria certeza, sair daqui tenho sem certeza entregar que, as coisas. cara, você entregou muito. Então, tenho certeza que qualquer pessoa que assistiu isso aqui aprendeu demais. É que eu já estourei o prazo, daqui a pouco a produção joga a cadeira em mim já. Ali já com a gente. Porque, cara, eu vou empolgando, mas tá bem legal, Eu Matheus. tô Cara, com foi certeza. muito bom. Você também precisa sair, né?
Matheus, cara, foi muito bom ter te recebido aqui. Como que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais? Cara, facinho. No Instagram, que é um lugar mais fácil, é @eusou_o Teus, com H, T-H-E-U-S, né? Teus de Matheus. E no LinkedIn, que é um lugar muito bom, assim, que é Matheus Viana Machado. Quem não usa LinkedIn devia usar. Você usa LinkedIn? Uso. Devia usar. Só que Mais. é que não vai dar E tempo de eu muito. fechar esse assunto, sem tempo, mas o LinkedIn ele já foi muito legal por um tempo, de repente começou a virar um feirão de Mas emprego. voltou. Não, mas voltou ao normal. A Microsoft comprou e fez ele ficar bem. 56 milhões de brasileiros usam ativamente Legal. o LinkedIn. Não virou mais emprego. Volta pra lá. Vou... De verdade, tem uma newsletter lá pra falar sobre obras, porque lá atinge uma... Tipo, a minha newsletter tem 2.600 assinantes com a taxa de abertura de mais de 30%. Entendi. De graça. Isso é uma boa. Então, pessoal, Fica. sigam lá no Instagram o Matheus, siga ele também no LinkedIn. Mande suas dúvidas, manda seus comentários. respondo. Pode colocar aí que o Matheus O responde. problema é só o áudio. Não manda áudio, não. Não mande áudio. Eu mandei áudio, ficou parado lá até a hora que eu mandasse o... Se não manda texto é difícil pra mim. Até eu mandar o texto. E hoje eu mandei áudio ainda só pra ele ficar bravo. Eu já Não, bravo não, eu demorei de ouvir. Mas, gente, foi muito legal. Pode aí colocar suas dúvidas, pode colocar seus comentários. Coloca aí também a IA que vocês estão usando. Como que tá sendo aí o uso de IA para vocês. Se eu falei alguma mentira, pode, não tem zero. Matheus errou e falou não sei o que, a gente corrige e pede desculpa. Não tem problema. Mas, assim, é um tema, de uma certa forma, polêmico, um termo de uma metamorfose ambulante rápida, muito rápido. Intenso. Né? Então, lógico que ano que vem, às vezes a gente vai olhar para esse episódio. Assim, gente, nós falamos algumas coisas ano passado, achando que o caminho seria esse, o caminho, na verdade, foi esse. Mas isso faz parte, a IA tá aí para nos ajudar. Tá? Talvez a função que você execute hoje pode não fazer mais tanto sentido amanhã, como diversas outras funções já existiu. Mas então, não basta você também. enxergar isso rápido e executar. Então, a IA não vai arrancar o seu emprego. A pessoa usando a IA, essa pessoa que domina a IA pode, talvez, aí arrancar seu emprego. Beleza? Então, muito obrigado para você que assistiu esse episódio até agora. Matheus, muito obrigado também você por ter topado comigo. O convite foi bem legal, cara. Gostei demais. Só me convidar que eu venho. Não, já tá convidado. Final do ano que vem a gente reprisa para dar um prazo legal para chegar. Fechou. E você que assistiu até aqui, se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Olha, gente, o peso que foi esse episódio, para não perder nenhum episódio como esse. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes são postados nas demais redes sociais, então basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Então, muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!